Seja bem-vindo à minha revisão de genética básica. Nessa revisão, nós vamos abordar tópicos introdutórios associados à genética. Tá? A gente vai revisar a primeira lei de Mendel, quadro de Pinhet, alelos letais, dominância incompleta, codominância, alelos múltiplos e sistema BO e fator RH. Na descrição do vídeo, eu vou colocar em que momento exatamente eu começo a explicação do quadro de Pinhet, alelos letais, alelos múltiplos e sistema BO. Então, você pode avançar, tá? Você pode pular o vídeo, dependendo do seu interesse. Pois bem, vamos começar nossa revisão falando sobre Mendel. Tá? O Mendel, ele foi um monge austríaco, que ele é considerado o pai da genética. Por quê? Porque ele fez os primeiros experimentos, os primeiros cruzamentos, e ele que propôs as primeiras teorias genéticas. O Mendel, ele cruzou diferentes organismos, ele cruzou diferentes animais, diferentes plantas. O que ele fazia nesses cruzamentos? Ele pegava indivíduos que possuíam diferentes fenótipos, tá? Fenótipo é igual a característica, igual a aparência, como, por exemplo, ervilhas de cores diferentes, ervilhas amarelas e ervilhas verdes. O que acontece se você cruza em um indivíduo amarelo com um verde? O Mendel, nesses cruzamentos, ele observou que na geração F1, a primeira geração, 100% dos indivíduos pareciam apenas com um dos pais, ou seja, quando ele cruzava o amarelo com o verde, 100% dos indivíduos, todos os organismos que nasciam eram amarelos. Porém, se ele pegava essa geração F1, esses filhos, e cruzava novamente eles entre si, o que ele observava? Ele observava que a proporção fenotípica mudava, ou seja, a proporção da aparência mudava. Nesse caso, ele observava que a cada 3 indivíduos amarelos, ele passava a observar um indivíduo verde, ou seja, 75% tinha um fenótipo e 25% possuía outro fenótipo. Com base nessas observações, ele considerou, pois bem, os pais, eles são amarelos e verdes. Então, os filhos, possivelmente, eles estão herdando características dos pais e das mães. Por quê? Porque eu tenho filhos que são amarelos e eu tenho filhos que são verdes. Então, com base nessas observações que ele fez, o Mendel propôs o que hoje é chamado de primeira lei de Mendel. De acordo com essa lei, cada organismo vivo, ele vai possuir um par de genes que vai ser responsável por uma determinada característica. Esse gene, gente, ele é composto por 2 alelos, tá? Então, os descendentes, eles vão receber sempre um alelo do pai e um alelo da mãe. Vai ser sempre assim, tá? De acordo com a primeira lei de Mendel. Então, se um organismo ele apresentar 2 fatores ou 2 alelos diferentes, pode ocorrer de apenas a característica dominante se manifestar. Então, no caso das ervilhas, hoje já se sabe que as ervilhas amarelas elas possuem um alelo dominante. O dominante, ele domina sobre a característica que a gente chama de recessiva, tá? Então, para uma característica recessiva poder se expressar, a gente não pode ter nenhum alelo dominante junto com esse alelo recessivo, tá? Só para poder finalizar, em relação à primeira lei de Mendel, o Mendel, ele também, com base nas observações dele, né, hoje já se sabe, né, que esses alelos, eles são transmitidos através dos gametas, eles são transmitidos no ato da reprodução dos organismos. Então, sempre que os indivíduos eles estão se reproduzindo, a mãe vai dar dados alelos e o pai vai contribuir com o alelo também. Pois bem, atualmente, para a gente poder observar quais são as possíveis combinações genéticas, quais seriam as combinações possíveis de alelos, tá? A gente usa muito o que é chamado de quadro de Pinhet, tá? Como que a gente faz esse quadro de Pinhet? Vou ensinar agora passo a passo para
vocês, para quem ainda não entendeu como que a gente faz esse quadro. Caso você já tenha entendido, você pode pular para a próxima parte do vídeo, tá bom? É só olhar na descrição que eu coloquei ali direitinho, onde que eu termino a explicação sobre quadro de Pinel. Pois bem, como que a gente faz esse quadro? Primeiramente, você vai ter que fazer uma estrutura mais ou menos como essa, tá? Você pode fazer somente um jogo da velha, também, se você preferir, aqui, ó. Uma linha, uma linha. Primeira coisa é fazer isso. Aí, o que você vai colocar? Sempre que você for fazer um exercício, vai ser falado quais são os alelos do pai e quais são os dois alelos da mãe. Então, aqui nesses quadros de cima, você vai colocar os alelos do pai, tá? E nesses quadradinhos aqui da vertical, você vai colocar quais são os alelos da mãe. Então, vamos dar um exemplo aqui. Vamos pensar que você está fazendo um exercício onde é falado que o pai ele possui um alelo azão e um alelo azinho. E a mãe também possui um alelo azão e um azinho. Então, você vai colocar o alelo da mãe aqui e aqui. E do pai você vai colocar aqui e vai colocar aqui. Um ponto importante que vocês vão encontrar muito em exercícios, provas e afins, é a expressão heterozigoto e homozigoto. Heterozigoto, gente, hétero quer dizer diferente. Então, sempre que você tiver um alelo dominante junto com um alelo recessivo, ou seja, quando você tem letras diferentes, a gente fala que a gente tem alelos heterozigotos. Agora, quando a gente tem alelos que são homozigotos, quer dizer que aqueles alelos eles são iguais, ou seja, os dois alelos eles são dominantes ou os dois alelos vão ser recessivos. Pode acontecer de quando você vai fazer um exercício, você observar lá, é homozigoto dominante, ou seja, quer dizer que eu tenho dois alelos dominantes juntos. Agora, se você lê homozigoto recessivo, quer dizer que você tem dois alelos recessivos junto um com o outro. Entendido essa parte? Então, como que a gente faz o cruzamento propriamente dito? O que você vai fazer? O resultado do cruzamento você vai colocar no meio do seu quadrado, tá? Que eu sinalizei aqui de verde. Então, o que você vai fazer? Nesse primeiro quadradinho, você vai combinar o primeiro alelo do pai com o primeiro alelo da mãe. Qual seria a combinação aqui? Seria azão, azão. Aí, nesse quadradinho de baixo, você vai combinar o quê? O alelo do pai com o alelo da mãe. Você teria uma combinação azão, azinho. Nesse quadrado aqui da minha direita, da direita superior, você vai combinar novamente os alelos. Então, vem o alelo da mãe, o azão, com um alelo recessivo do pai. E nesse último quadrado, tá? O quadrado de direito inferior, você vai combinar novamente um alelo da mãe e um alelo do pai. Então, quando você fazer esse quadro, você teria uma coisa mais ou menos assim. Então, ó, azão do pai, azão da mãe. Azão do pai, azinho da mãe. Azão da mãe, azinho do pai e azinho com azinho. Uma dúvida muito frequente é os alunos me perguntarem se vai fazer diferença eu colocar azão, azinho ou azinho, azão. Deixa eu escrever aqui para vocês. Faz diferença eu escrever assim ou escrever assim? Desculpa a letra ruim, é só porque eu tenho que escrever com mouse, então a letra não fica boa. Não vai fazer diferença, tá? Tanto faz a ordem que você coloca o alelo, tá? O que vai importar na hora da interpretação é você considerar se você tem um alelo dominante aqui ou não, ou se você só tem alelos que a gente chama de alelos recessivos, tá? Para a gente poder interpretar um quadro de Pinel desse, o que você vai observar então? Você tem alelo dominante ou não? Então, nesse cruzamento, nesse primeiro quadradinho, a gente tem um alelo dominante? A gente tem o azão. E aqui,
a gente tem um alelo dominante e um recessivo, tá? Quando a gente tem heterozigoto, a gente considera que a característica dominante ela vai se expressar, porque basta ter um alelo dominante para uma dada característica se expressar. Aqui a gente também tem uma característica dominante e a gente só vai ter característica recessiva aqui embaixo, onde a gente tem dois alelos recessivos juntos, tá? Então, vai ser assim que vocês vão interpretar esse quadro de Pinel. Nesse quadro aqui, 3 indivíduos, ele tem característica dominante, porque ele tem alelo dominante, e apenas um indivíduo tem característica recessiva. Pois bem? Então, vamos fazer um exercício só para a gente poder entender na prática como é que a gente vai fazer o quadro de Pinel. O albinismo, gente, ela é uma anomalia genética, que ela é uma característica recessiva, em que o indivíduo portador, ele apresenta uma deficiência na produção de melanina da sua pele. Então, a pessoa, ela é extremamente branca, o cabelo também, ele não tem pigmentação. Então, o que vai acontecer se um homem albino se casar com uma mulher heterozigota, tá? Qual vai ser a probabilidade desse casal ter um filho albino também? Então, vamos lá. No exercício já está sendo falado que o homem ele é albino. Considerando que o albinismo é uma característica recessiva, então a única possibilidade é que o homem ele tenha 2 alelos recessivos, que aqui a gente vai chamar de azinho-azinho. Já a mulher, ela é heterozigota, ou seja, ela tem um alelo dominante e um alelo recessivo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o nosso quadro e a gente vai colocar, então, aqui em cima, olha, os 2 alelos do pai e aqui a gente colocou os 2 alelos da mãe. Vamos começar a fazer os cruzamentos? Se a gente cruza azão com azinho, a gente vai ter um azão-azinho. O que vai acontecer se a gente cruzar esse azinho com esse azinho? A gente vai ter 2 azinhos juntos. Vamos aqui para o canto direito superior. Uma mãe contribui com um alelo, o pai contribui com um alelo. O que a gente vai observar aqui? Um azão e um azinho. E aqui embaixo, o que a gente vai observar? A mãe contribui com um alelo e o pai contribui com um alelo. Qual vai ser o resultado? Um azinho-azinho. Então, o que a gente vai observar aqui? O azão é uma característica dominante, tá? Então, eu tenho um indivíduo dominante aqui e eu tenho um indivíduo dominante aqui. E aqui embaixo eu tenho 2 indivíduos com características recessivas, porque eu não tenho nenhum alelo dominante. Então, nesse exercício, eu perguntei para vocês, se um homem albino se casa com uma mulher heterozigota, qual é a probabilidade do filho do casal nascer albino? A resposta é 50%. Por quê? Das 4 combinações possíveis, 2 indicaram indivíduos com características excessivas. Qual é a metade de 4? É 2. Então, 2 é 50%. Tá? Bom, entendido o quadro de Pinel, agora a gente já pode revisar as variações do modelo mendeliano, ou seja, são algumas exceções que a gente vai ter à regra. A gente vai começar revisando os genes letais. O que são genes letais? No caso de algumas espécies, os indivíduos eles podem possuir o que a gente chama de alelos letais. Esses alelos eles podem levar à morte prematura dos indivíduos, tá? Alguns desses indivíduos eles podem morrer ainda na fase de feto, tá? A mãe ela pode sofrer um aborto. Então, quando é que a gente costuma observar casos de genes letais ou de alelos letais? Em alguns casos em específico, quando os alelos eles se reúnem em homozigose, tá? Eles podem conduzir à morte do portador. O que é isso, homozigose? Quando eu tenho 2 alelos iguais juntos. No caso de ratos, por exemplo, já é sabido que
Em homozigose dominante, a gente vai ter o aborto de indivíduos. Ou seja, quando eu tenho dois alelos dominantes juntos, o que vai acontecer? O indivíduo, ele possivelmente vai morrer mesmo antes de nascer. Então, se eu fizer a combinação, por exemplo, eu tenho dois pais heterozigotos que vão ser cruzados. Eu tenho aqui o pai, que é Rzão, Rzinho, e a mãe Rzinho, Rzão. O que vai acontecer? Um dos filhos vai possuir os alelos homozigotos dominantes. Esse indivíduo vai a óbito. Já os outros indivíduos, eles vão sobreviver, tá? Sendo dois com uma característica dominante e um com a característica recessiva. Um outro caso que a gente tem que estudar, que é importante, é o que a gente chama de dominância incompleta. No caso da dominância incompleta, nenhuma das características específicas ela vai dominar, tá? Quando a gente cruza indivíduos que possuem alelos que são caracterizados por possuírem dominância incompleta, o filho, o resultado do cruzamento, ele vai ser uma mistura, ele vai ter uma cor que a gente chama de intermediária, tá? Tem algumas plantas, como a boca de leão, por exemplo, uma espécie de planta onde a gente observa a dominância incompleta, onde se a gente cruzar uma flor vermelha e uma flor branca, o filho, ele pode possuir, sabe que cor? A cor rosa, tá? Ele vai ser diferente do pai e diferente da mãe. A cor vai ser um cruzamento do pai e da mãe, vai ser uma mistura. Tá? A dominância incompleta, ela é diferente da codominância, tá? No caso da codominância, a gente tem dois alelos que contribuem igualmente para o fenótipo do indivíduo, tá? Dos filhos. Então, a aparência dos filhos, os filhos, né, eles vão ter parte da aparência do pai e parte da aparência da mãe. A gente costuma observar isso no caso de algumas espécies de bois, por exemplo, tá? Onde a gente pode cruzar, se a gente cruza um boi vermelho com um boizinho branco, o que vai acontecer? O filho tem a possibilidade de nascer o que a gente chama de malhado, manchado, tá? Ele vai ser branco com manchas vermelhas ou vermelho com manchas brancas. Isso acontece também no caso de vacas que que tem um pai preto e a mãe é branca. Quando elas cruzam, elas podem ser pretas com manchas brancas ou brancas com manchas pretas. O nome disso é codominância. A gente tem os dois alelos dominando concomitantemente, dominando ao mesmo tempo. Um outro caso que eu acho que é muito importante de a gente revisar são os alelos múltiplos. Até agora, o que eu estava conversando com vocês, até agora o que eu revisei, foi sempre quando a gente tinha dois alelos, por exemplo, um Azão e um Azinho, um Bzão e um Bzinho, um Rzão e um Rzinho. No caso do alelo múltiplo, a gente vai ter mais de dois alelos, tá? A gente vai ter 3 ou mais alelos que vão ser responsáveis por uma determinada característica. Então, por exemplo, a gente pode ter um alelo Azão, um Azinho e um Bzinho também, tá? Então, sempre que a gente tiver 3 alelos ou mais sendo responsáveis por determinar uma dada característica, a gente vai ter o que a gente chama de alelo múltiplo. Um exemplo clássico de alelo múltiplo que vocês vão encontrar na internet, em livros de texto, é o exemplo dos coelhos, tá? A cor dos coelhos, a cor do pelo dos coelhos, ela é determinada por 4 alelos. O Czão, o Czinho CH, o Czinho H e o Czinho. Quando a gente tem alelos múltiplos, que também é chamado de polialelia, a gente geralmente vai ter uma relação de dominância entre esses alelos. No caso da pelagem dos coelhos, o Czão, ele domina sobre todos os outros alelos.
Na ausência do Czão, quem domina é o Czinho CH. Na ausência do Czão e do Czinho CH, quem vai dominar vai ser o Czinho H. E o Czinho sozinho, ele é considerado recessivo, ele só vai... essa característica, ela só vai ser expressada na ausência de todos os outros alelos, certo? Então, vamos lá. O Czão, gente, ele é responsável pela cor preta. Então, sempre que um indivíduo, um coelho, tiver um alelo Czão, ele vai possuir a cor preta, tá? Independente desse Czão estar acompanhado de outro Czão, estar acompanhado de um Czinho CH, estar acompanhado de um Czinho, tá? Como eu falei, na ausência do Czão, quem vai dominar vai ser o CCH. O CCH, ele é responsável por expressar um fenótipo que a gente chama de chinchila ou cinza, tá? Quando a gente não tem nem o Czão, nem o Czinho CH, quem domina é o Czinho H, tá? O Czinho H, ele é responsável por um fenótipo que a gente chama de himalaio. Os coelhos himalaios, eles são brancos. Você pode ver aqui o corpinho dele todo branco, com os pés, peito e nariz preto. Tá? E na ausência do Czão, Czinho CH, Czinho H, o fenótipo que vai ser expressado vai ser o albino. Eu vou fazer um exercício aqui com vocês, bem rapidinho, só para poder fixar esse conteúdo. Vamos imaginar que um coelho preto, cujo genótipo, tá, é Czão, Czinho H, cruzou com uma coelha cinza, que tem o genótipo Czinho CH, Czinho. Como que serão os filhos desses dois coelhos? Nesse caso, a gente também vai usar o quadro de Pinel. Então, primeira coisa, você já pode fazer aquele jogo da velha, fazer o quadradinho. O que você vai fazer na sequência? Qual é o genótipo dos pais? Quais são os alelos dos pais? Então, vamos lá. O coelho preto, ele tem o alelo C, Czinho H. Então, eu vou colocar o C aqui num quadradinho e o Czinho H em outro quadradinho. Já aqui, eu vou colocar os alelos da fêmea, da coelha. Então, um dos alelos da coelha é Czinho CH e o outro alelo é Czinho. Feito isso, a gente pode começar os nossos cruzamentos. O pai, ele vai contribuir com um Czão, enquanto a fêmea, ela vai contribuir com um Czinho CH. Aqui embaixo, o que a gente vai ter? O pai, novamente, vai contribuir com o Czão e a mãe vai contribuir com um Czinho. Vindo aqui para cima, o pai vai contribuir com o Czinho H e a mãe vai contribuir com o Czinho CH. E aqui embaixo, o pai vai contribuir com um alelo Czinho H, enquanto a mãe vai contribuir com o alelo Czinho. Perfeito? Como é que a gente faz para saber, então, quais são os fenótipos que a gente vai estar observando? A gente tem que lembrar que no caso de alelos múltiplos, a gente tem que seguir aquela relação de dominância. Quem que domina? O Czão. A gente tem Czão aqui em algum dos filhos? Vamos lá. A gente tem um Czão aqui e um Czão aqui. O Czão é responsável por qual fenótipo? Por qual aparência? O preto. Então, a gente aqui já tem dois filhos que seriam pretos. Aqui a gente tem Czão, a gente não tem Czão aqui, e aqui embaixo a gente não tem Czão também. Então, vamos lá. Quem que domina depois do Czão? Na ausência do Czão, quem vai dominar vai ser o Czinho CH. A gente tem Czinho CH aqui? Olha, a gente tem aqui, ó. Então, aqui a gente vai ter um coelhinho de cor chinchila, um coelhinho cinza. Aqui embaixo a gente tem Czinho CH? Não temos. Então, quem que domina na ausência do Czinho CH? O Czinho H. O Czinho H, ele é responsável por um fenótipo que a gente chama de himalaio.
O coelho ele vai ser branco, o narizinho, as patas, a orelha e o peito preto. Então, o que a gente vai observar no resultado desse cruzamento? 2 indivíduos vão ser pretos, um indivíduo vai ser cinza ou chinchila e um indivíduo vai ser himalaio, tá? A gente tinha 4 possibilidades. Dessas 4, metade é preto. Então, 50% é preto, 25% himalaio e 25% chinchila. Pois bem, no caso do sistema BO, no caso do nosso sangue, a gente também está falando de alelos múltiplos. Por quê? Porque o sistema BO, o nosso sangue, ele também é determinado por mais de 2 alelos. Existem, gente, 4 tipos sanguíneos: o A, o B, o O e o AB. É importante a gente, antes de prosseguir, entender quem que pode doar sangue para quem, tá? Quem tem o sangue do tipo A? Para quem pode receber um sangue do tipo A? Aqui à minha esquerda eu tenho a lista de doadores. E aqui à minha direita eu tenho a lista de quem pode receber o sangue. No caso do sangue A, do doador A, ele pode doar sangue para quem tem o sangue A e para quem tem um sangue AB. Quem tem um sangue B pode doar o sangue para quem também tem um sangue do tipo B e para quem tem um sangue do tipo AB. Quem tem um sangue do tipo AB só pode doar sangue para quem também tem um sangue AB. Enquanto quem tem o sangue O pode doar sangue para recebedores que possuem tipo sanguíneo A, B, AB e O. Em relação, então, a quem recebe, né? O O só pode receber sangue de O. O AB, ele pode receber sangue de A, B, AB e O. Quem tem o sangue B pode receber sangue de quem? Do B e do O. E quem tem o sangue A pode receber sangue de A e de O também. Sugiro que, caso vocês estejam com dúvida, você pode fazer um esquema, tá? Que vai te facilitar muito entender quem que pode doar o sangue para quem que pode receber o sangue para quem. Pois bem, então dando sequência, eu falei que o sistema BO, ele vai ser determinado por 3 alelos diferentes. A gente tem alelos múltiplos, a gente tem polialelia. Que alelos são esses, tá? O primeiro alelo que vai determinar o tipo sanguíneo é o alelo isão A. Isso aqui tudo junto é um alelo. A gente também tem o alelo isão B e o izinho, tá? Então, isão A, isão B e izinho. A gente tem uma relação de dominância entre esses 3 alelos, tá? O izinho A e o izinho B, eles dominam o isão. Desculpa, gente. O IA e o IB, eles dominam sobre o alelo izinho. Porém, é bem importante destacar que no caso do IA e do IB, a gente tem uma relação de codominância, ou seja, o A não consegue dominar sobre o B e o B não domina sobre o A, tá? Pois bem, eu já falei para vocês então que a gente tem o sangue do tipo A, B, AB e O. O sangue do tipo A, ele vai ser determinado por quais alelos? IA, IA ou IA, IZIM. Tá? Sempre que a gente tiver esse genótipo, esses 2 alelos, a gente vai ter um sangue do tipo A. Já o sangue do tipo B, ele é expressado por 2 combinações de alelos, ou IB-IB ou IB-IZIM. Quando a gente tem o IA e o IB junto, a gente tem codominância. Então, a gente vai ter um fenótipo, um sangue do tipo AB. E para a gente poder ter um sangue do tipo O, a gente tem que ter os 2 alelos recessivos, izinho, izinho, juntos. É por isso que o sangue do tipo O, ele é considerado mais raro, tá? Porque ele é um caso recessivo.
Vamos fazer um exercício para poder fixar esse conteúdo, para a gente poder entender melhor o sistema BO? Então, vamos pensar que, por exemplo, um homem que possui um sistema sanguíneo do tipo O, ele se casa com uma mulher que tem o sangue AB. Qual é a possibilidade, qual é a probabilidade desse cruzamento gerar descendentes que tenham um tipo sanguíneo O? Qual é a primeira coisa que você vai fazer se você se deparar com esse exercício? Você vai anotar lá. Qual é o tipo sanguíneo do homem? O. O O, ele é expressado por quais alelos? Izinho, izinho. E a mulher? A mulher, ela tem o sangue AB. O AB, ele é expressado por quais alelos? Se você não lembrar, você pode anotar essa tabelinha aqui, ó, no seu caderno, anotar num post-it, que vai te ajudar na hora de fazer exercício, tá? Então, sempre que uma pessoa tem um sangue AB, ela vai ter essa combinação alélica aqui, ó. Izinho A, Izinho B. Sabendo isso, a gente já pode ir para o nosso quadro de Pinel. Então, a gente vai fazer o nosso jogo da velha e a gente vai colocar aqui em cima os alelos do pai e aqui a gente vai colocar os alelos da mãe. Então, vamos lá. Izinho, Izinho, IA e B. Se a gente cruza o IA com o Izinho, a gente vai observar o quê? IA, I. E aqui embaixo. Vamos pensar que a mãe doou um alelo e o pai doou um alelo. Qual é a combinação que vai ser observada? IB, I. E aqui em cima, no canto superior direito, a mãe doou um alelo, o pai doou um alelo. Qual vai ser a combinação observada? IA, I. E aqui embaixo, ó, a mãe vai doar um alelo, o pai doou um alelo. Qual é a combinação observada? IB, I. Então, se a gente for observar aquela tabelinha que eu passei antes para vocês, IA, I, ele vai expressar um fenótipo do tipo A. A pessoa vai ter um sangue do tipo A. Quantos I, A, Izinho eu tenho aqui? 1, 2. Então, eu vou ter 2 indivíduos com sangue A e B, Izinho. Ele vai representar que fenótipo? O fenótipo B. Então, o que eu vou observar aqui? 2 indivíduos com fenótipo A, 2 indivíduos com fenótipo B. Só que a pergunta era, quantos descendentes teriam sangue O? Olhando esse resultado, algum indivíduo vai ter o sangue O? Não, né? Por quê? Porque para a gente ter o sangue O, a gente teria que ter 2 alelos recessivos juntos, o que não é o caso desse exercício. Eu vou fazer um segundo exercício só para a gente poder entender bem o sistema ABO, para não restar dúvida, tá? Nesse segundo exercício aqui, a gente vai ter um homem com sangue BO, tá? Ele é heterozigoto, que vai se casar com uma mulher que também é heterozigota, tá? Que tem o sangue AO. Qual é a probabilidade desse cruzamento gerar descendentes do tipo O, com sangue, né, do tipo O? Vamos fazer a mesma coisa que no exercício anterior. Vamos escrever aqui. Qual é o sangue do homem? Qual é o sangue da mulher? A gente sabe que quando a gente tem um tipo sanguíneo B em heterozigose, a gente vai ter essa combinação de alelos. I, B e sim. E quando uma mulher, ou quando um indivíduo, ele vai ser heterozigoto com sangue A, a gente vai ter que combinação I, A e zinho. Tá? Sabendo disso, a gente pode ir novamente para o nosso quadro de Pinel. Então, a gente vai desenhar novamente nosso jogo da velha. Aqui em cima eu vou colocar os alelos do pai e aqui eu vou colocar os alelos da mãe. Vamos começar a nossa combinação? Vamos lá. Sempre que a gente vai fazer esse cruzamento, então o pai combina, ele vai doar um alelo e a mãe doa um alelo. Se a mãe doasse o alelo IA e o pai doasse um alelo IB, qual é a combinação que a gente vai observar? IA e B. Aqui embaixo, o pai doa o alelo IB e a mãe doa um Izinho. Qual vai ser a combinação observada? IB, I.
veio um alelo daqui e um daqui. Vamos aqui para o canto superior direito. O pai doa um alelo e a mãe doa um alelo. Qual vai ser a combinação observada? IA e zinho. E se o pai doa um alelo e a mãe doa um alelo, qual vai ser a combinação observada? Izinho e zinho. O que a gente está observando aqui? Quais são os tipos sanguíneos possíveis, então, dos filhos? Seguindo essa tabela, o que a gente pode observar? IA e B. Ele vai ser expressado na forma de que fenótipo? Qual vai ser o tipo sanguíneo que a gente vai observar? Um sangue do tipo AB. E o IBzinho, ele representa que tipo sanguíneo? Cadê o IBzinho? Tá aqui, ó. Quer dizer que a gente vai ter um indivíduo com sangue do tipo B. E Azinho é uma forma de expressar qual tipo sanguíneo? O A. E Izinho, a gente vai ter um sangue do tipo O. Lembra que nesse exercício a gente estava procurando, a gente estava querendo saber quantos por cento dos filhos teriam sangue O? Olha aqui. Dos 4 filhos, um teria sangue do tipo O. Então, quando é perguntado aqui qual é a possibilidade desse cruzamento gerar descendentes do tipo O, você pode responder: 1 a cada 4 teria o sangue do tipo O, ou 25%, porque 1 seria 25%, tá bom? Bom, para poder fechar a parte do sistema sanguíneo, do sistema BO, a gente também precisa falar de uma coisa que é chamada de fator RH. É importante que vocês saibam que alguns tipos sanguíneos, eles podem conter o que a gente chama de aglutinogênio, tá? Chamado de antígeno RH. Esse antígeno RH vai ser o que responsável pelo sangue ser positivo ou negativo, tá? Muitos de vocês têm sangue A positivo, A negativo, B negativo, O positivo, tá? Esse positivo ou negativo, ele é determinado justamente pelo fator RH. Os tipos sanguíneos, gente, que possuírem o antígeno RH, eles são chamados de RH positivo. Positivo quer dizer que sim, tem RH, tem antígeno RH. Agora, os tipos sanguíneos que não possuem o antígeno RH são chamados de RH negativo. É só você pensar que não negativo, sim positivo. Tá certo? Pois bem, o antígeno RH, gente, ele é condicionado, ele depende da presença de um alelo dominante, tá? Esse alelo dominante a gente chama de R. Associa RH, ele é determinado pelo alelo R, tá? Então, sempre que a gente tiver um R dominante, quer dizer que a gente vai ter um fator RH positivo, tá? Então, seja homozigoto, como a gente tem aqui, ou heterozigoto, se a gente tiver um alelo dominante para o antígeno RH, a gente vai ter um sangue do tipo RH positivo. Para a gente poder ter um sangue do tipo RH negativo, a gente precisa ter 2 alelos recessivos juntos. Perfeito? Para fechar essa revisão, vamos fazer um exercício sobre fator RH para poder fixar esse conteúdo. Vamos pensar que um homem que tem um fator RH positivo, tá? Ele é heterozigoto. Ele se casa com uma mulher que também é heterozigota para o fator RH positivo. Qual que seria a probabilidade desse casal ter um filho com fator RH negativo? Qual é essa possibilidade? Vamos fazer novamente nosso quadro de Pinel. Então, o que a gente tem que saber? O homem é heterozigoto, Rzão, Rzinho, e a mulher também é heterozigota, Rzão, Rzinho. Então, na hora da gente fazer o nosso quadro de Pinel, aqui em cima a gente coloca os alelos do pai e aqui a gente coloca os alelos da mãe. Pois bem, quando a gente cruza o primeiro alelo da mãe com o primeiro alelo do pai, o que a gente vai observar?
A gente vai observar uma composição Rzão, Rzão. Agora, se a gente juntar esse Rzão aqui com um Rzinho, o que a gente vai observar? A gente vai observar como resultado um Rzão, Rzinho. Vamos aqui para cima. A mãe doou um alelo, o pai doou um alelo. Qual vai ser a combinação observada? Rzão, Rzinho. E aqui embaixo, a mãe doa um alelo, o pai doa um alelo. Qual vai ser a combinação observada? Rzinho, Rzinho. Então, o que a gente está observando aqui nesse caso? Lembra que o fator RH positivo, ele é condicionado pela presença do R dominante. Quantos R's dominantes a gente tem aqui? 1, 2, 3. Então, a gente teria 3 indivíduos dominantes, 3 indivíduos com RH positivo, para um indivíduo com RH negativo, tá? Então, a cada 3 indivíduos, né, um teria um fator RH negativo. 25% dos indivíduos, eles teriam um fator RH negativo. Entendido? Pois bem, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa revisão de genética básica. Essa foi a parte introdutória, tá? E vai ser a base para vocês conseguirem entender a maior parte dos exercícios de genética que vocês vão encontrar em provas, vestibular, Enem, enfim. Caso vocês tenham mais dúvidas, vocês podem me escrever por e-mail, tá? bosholm.m@gmail.com. Eu vou responder o mais breve possível, tá certo? Valeu, gente, um bom descanso e bons estudos.